Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18, 19 e 20. Depois nós vai lá em Lucas, capítulo 13. Mas a princípio, Mateus 21, verso 18, 19 e 20, está escrito assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve... Legal. E avistando uma figueira perto do... A figueira estava onde? Perto. Estava perto do... Guarda muito isso. Dirigiu-se a ele e não achou nela, senão somente... E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do 6 ao 9. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do 6 ao 9. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhanteiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave em redor e a esterte. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Curva sua cabeça aí, estende suas mãos para cá. Peço para que Deus fale contigo. Amém. Senhor, nesta manhã estamos aqui reunidos com o único propósito de adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos oferecer ao Senhor um culto racional, um culto vivo. Fale conosco, fale com a tua igreja, fale com cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, Jesus tinha uma pedagogia interessante. Ele ensinava e depois ele aplicava. E não foi diferente, irmãos. Nós acabamos de ler uma parábola e acabamos de ver um acontecimento. Jesus, ele conta essa parábola aos seus discípulos. E eu gosto de observar, por exemplo, diante das multidões, Jesus pregava, mas muitos no meio da multidão saíam com dúvidas. Mas para os discípulos, Jesus ensinava em particular e aplicava. Você vai ver isso várias vezes. Por exemplo, diante dos fariseus, Jesus contava parábolas. E muitos ali às vezes não entendiam. Mas para os discípulos, muitas das vezes, Jesus ele trazia para mais perto e com amor, com carinho, ele ensinava. Por exemplo, aqui nessa parábola, ele diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o achando. Perceba, amados irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, detalhes vai saltando. Se você puder colocar aí Lucas 13, 6, a gente vai trabalhando. Olha lá, e dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada. Perceba, irmão, que esta figueira está ali não por acidente. Ela está ali proposital. Ela não foi um erro. Não foi uma semente que caiu ali de qualquer jeito. Não, perceba que ela está plantada. Ou seja, não foi um erro. Amém?
Ou seja, o próprio dono um dia decidiu plantar aquela figueira. Você já parou para se perguntar o porquê você está onde você está, o porquê você está onde você convive? Se você já se perguntou? Porque tudo tem um propósito, e talvez você esteja em lugares e ambientes nos dias de hoje para um único propósito. Você não é um acidente, você não nasceu por descuido, não, você nasceu porque Deus tinha um plano na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então perceba, amados irmãos, que uma figueira está em um plantio no meio de uma vinha. Isso me chama a atenção. Ela está ali para ser diferente. Aonde você está, aonde você convive, aonde você frequenta, você faz a diferença. Então perceba, amados irmãos, que numa plantação de vinha é notável perceber que algo ali é diferente. Porque a figueira, ela está no meio da vinha e de longe ela chama atenção, de longe ela se destaca. Então percebe então que no meio da vinha, o dono da vinha decidiu plantar ela. Então ela não é um acidental, não foi um acidente, amém? E por que então o dono decidiu plantar aquela vinha no meio da vinha? Ele decidiu plantar aquela figueira no meio da vinha, porque um dia ele desejava colher dela frutos. O que ele desejava colher dela? Legal, ponha isso. Então, o desejo dele era um dia aquela figueira corresponder às suas expectativas. Um dia o Senhor nos plantou. Um dia o Senhor nos, com uma expectativa de encontrar nós o quê? E Ele tem encontrado. Nós vamos chegar lá. Ele foi procurar nela aquilo que ela não poderia gerar? Ou ele foi procurar nela aquilo que ela poderia gerar? Afinal de contas, o que ele está cobrando dela era aquilo que por natureza ela poderia contribuir. Sim ou não? Então o que ele está pedindo para ela não é nada absurdo. Então aquilo que o Senhor às vezes está te pedindo, está te cobrando, está te solicitando, irmão, é natural você oferecer. Agora me chama a atenção. O dono está procurando nela o quê? Você só procura algo que você almeja encontrar, sim ou não? Mas às vezes nós procuramos algo porque há uma necessidade de encontrar aquilo para que possa haver um suprimento. Por exemplo, quando você vai num supermercado, talvez comprar algo. Muitas das vezes você entra num supermercado e às vezes aquilo que você estava buscando encontrar, você não encontra. Como você sai daquele supermercado? Frustrado. Então todas as vezes que o Senhor procura algo em você e em mim, e Ele não encontra, como que Ele fica? Frustrado. Hoje, nesse dia chamado presente, Ele está encontrando, Ele está se saciando, ou Ele está frustrado? Porque se Ele procura, há uma necessidade, sim ou não?
Jesus disse que uma vez que o Pai está à procura do quê? De verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, se o Pai está procurando, porque há uma necessidade dele encontrar. E quem sabe nesta manhã ele possa encontrar em você e em mim verdadeiros adoradores que possam adorar em espírito e em verdade. Porque se ele está procurando, há falta, há uma demanda, há uma necessidade. Percebe, irmão, que o campo está cheio de vinha, mas ele não quer uvas, ele quer um fruto daquela figueira. A vinha aqui, irmãos, e é isso que eu quero que você entenda, é uma figura ilustrativa da igreja. Então perceba que esta figueira está plantada no meio de um plantio de videira. A videira que é a figura da igreja. E você vai entender, eu espero transpassar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A graça, a misericórdia sendo alcançado por esta figueira. Porque Jesus está buscando fruto de uma figueira que está plantada em meio à figura de uma igreja. Vocês estão entendendo? Amém? Então percebam, ela está em um lugar que recebe visita constantemente do dono. Porém, mesmo assim, ela não consegue gerar. Ela é número, ela é no meio da igreja. Você é o quê? Número? Ou você é que produz frutos? Talvez você fale, pastor, eu poderia nem ter vindo hoje, né? Quem você é? Sabe por quê? Um belo dia, Jesus estava diante de uma grande multidão, e segundo ali, passa de 10, 15 mil pessoas, porque contavam-se homens e mulheres. Homens e mulheres. É interessante que no meio da multidão aparece um jovem, uma criança. E é interessante que crianças, jovens e adolescentes não se contavam. No meio de uma grande multidão que era contável, que era visto, ninguém foi capaz de ter 5 pães e 2 peixinhos. Mas alguém que as pessoas ignorou, não contou, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quem você é nesta manhã? Talvez você pega isso. Talvez eu pego isso. Talvez você seja uma arma secreta ainda, que vai ainda proporcionar algo que o Senhor sabe que você é capaz. E se Ele te trouxe aqui nesta manhã e está pedindo para você refletir, porque talvez Ele requeira algo de você como Ele requer de mim. Irmãos, eu gosto de usar esse exemplo. Como que um peixe glorifica a Deus? Nadando. Quando você vê um peixe nadando, ele está glorificando a Deus. Como os pássaros glorificam a Deus? Voando. Por quê? Porque ele está fazendo o seu percurso natural. Então um peixe glorifica a Deus nadando, um pássaro glorifica a Deus nadando, eu e você glorifica a Deus frutificando. E se eu e você não frutifica? Tá pesado o ambiente, parece? Não sei. Mas por isso que eu disse que eu quero que você saia daqui pensando. Então vamos lá. O dono foi procurar frutos, foi procurar. Ele encontrou?
pergunta assim que me faz pensar um pouco. Será que ele quis antecipar? Será que ele quis queimar etapas? Se o versículo 7 não estivesse dito pelo próprio Jesus, eu ia dizer, não, ele está cobrando antes do tempo, ele está precipitado, ele não está dando tempo. Mas o 7 explica muita coisa. O verso 7 disse assim: e disse ao vinhateiro, eis que venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Quanto tempo o dono daquela plantação está procurando fruto na figueira? Eita, povo abençoado e esperto. Gosto disso. Opa, aqui eu aprendo algo. Deus sempre vai proporcionar e nos dar tempo para que nós viemos frutificar. Ele dá tempo. E a pergunta é: esse tempo que Ele te dá e Ele me dá, como nós estamos digerindo, usufruindo? Sabe por quê? Não quero criar pânico, mas o tempo está acabando. E deixa eu te dizer, essa semana nós olhamos o noticiário, fatalmente algumas pessoas saíram das suas casas e não voltaram, e o tempo delas acabaram. Então nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas a pergunta é: como você tem aproveitado o tempo e o que você tem feito desse tempo, porque ele vai requerer. Pense nisso. Só que como Jesus, ele é mestre, e aqui ele está falando de algo com propriedade. Quantos anos o dono está procurando frutos? E se eu falar para você que ele está esperando há mais tempo do que 3 anos, te assusta ou não? Vamos lá em Levítico, capítulo 19. E aqui é assustador, irmão. Levítico 19, 23, 24 e 25. Olha lá, irmão, meu coração aqui dá até estremece, ó. E quando tivesses entrado na terra e plantaste toda a árvore de comer, ser-vos-ei incircunciso, o seu fruto 3 anos o será incircuncioso dele, não se comerá. Pera lá, então ele planta, durante 3 anos ele não pode pegar o fruto, 3 anos, faz as contas. Próximo. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. 3 mais 1. Então, durante 4 anos ele não pode tocar naqueles frutos. Amém? Vamos lá o próximo. E no 5º ano comereis o seu fruto para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. 3 mais 1, 4 mais 1. 5 mais 3. Quantos anos ele está procurando fruto na figueira? Qual é a desculpa da figueira não gerar? Talvez seja a mesma desculpa que você dá para ele para você não gerar. Ele está errado em cobrar? Perceba, irmão, que a graça dele está sendo esticada assim no último. Perceba que ele gastou tempo, ele investiu, e ele espera que aquela árvore venha corresponder.
Ele só queria desfrutar o retorno que ela poderia dar para ele. E isto foi esticando 8 anos, irmãos. 8 anos é tempo ou não é? 2 faculdades. Talvez faz 8 anos que ele está sempre batendo na mesma tecla. Eu quero algo. Eu quero algo. E talvez 8 anos você está dizendo, não quero, não tenho, não posso. Aí, irmão, volta lá em Mateus, lá, por favor. Não, Lucas. No 7 lá, por favor. No verso. Então vamos lá, depois de, entenderam, 3 anos, então depois de 8 anos, quando ele chega lá, ele não encontra qual é agora, qual é a decisão dele. Corta, porque ocupa ainda a terra, e o que é inutilmente, irmãos? Quantas vezes na ilha a gente fala, seu inútil! Que Oxalá nesta manhã não nos chame de pessoas inúteis. Porque, irmãos, eu iria fazer igual a Siriema, que enfia a cabeça debaixo da terra. É isso? Se ele me chama de inútil, irmão. Corta porque ocupa espaço. Irmãos, eu falei isso quarta-feira. Eu estou finalizando, irmão, o estudo sobre os talentos. Depois dele, a prestação de conta de talentos, irmão. Dá medo. Jesus disse em Mateus 7,19, não precisa abrir lá, diz assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançado ao... Chegou o decreto aqui. A sorte, que ela estava plantada onde? Na videira. Enquanto ela está plantada na videira, o intercessor, o verso 8... E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa a este ano até que eu a escave em redor e a esterque. Eu vou usar esse nome, vou falar devagar aqui, porque senão enrola. O viticultor, aquele que cuida, o intercessor, que intercede por nós, por gemido inexprimível, chegou e falou: não, calma, Senhor, espera mais um ano. Porque às vezes a vontade do Senhor, irmão, já era ter me cortado há muito tempo, mas a mão furada estendeu e disse: calma ainda. Calma. E quando Deus vê a mão furada estendida sobre mim, a graça ainda se renova e diz: tudo bem. Porque não era mais para nós estarmos aqui. Aquele que é especialista em agricultura, em preparar o solo e cuidar da videira, diz: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. Ou seja, Senhor, eu vou trabalhar nas raízes dessa árvore. Que talvez o motivo dela não gerar está enraizado. E talvez as frustrações, as decepções, eu não sei, te impediram de querer gerar. E a parábola termina no verso 9. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás a cortar. Como que ela termina?
uma incógnita. Qual é a incógnita? No próximo ano a figueira gerou ou não? A figueira é eu e você. Depois de hoje, vamos gerar ou vamos ser cortados? Porque você é a continuidade dessa figueira. Eu gosto muito de usar este charvão. As tuas desculpas servem só para você, viu? Não serve para Deus. As minhas desculpas me convencem, mas não convencem Deus. Será que no outro ano ela gerou? Porque mesmo depois de alguém interceder por ela, será que ela gerou? Se ela gerou, ela glorificou a Deus. Se ela não gerou, ela foi? Eu gosto muito quando Pedro foi afrontado, questionado, dizendo: o seu mestre não paga tributo, não paga taxa, e nós estamos cobrando. Aí Pedro entra, cabeça baixa diante de Jesus, e Jesus começa a conversar com ele, Jesus sabendo de tudo. Sabe por que Jesus sabendo de tudo, irmão? Sabe por que eu vi isso essa semana, isso me alegrou. Aonde você quer chegar, Jesus já está lá. Aonde você almeja chegar, Ele já está lá. Deixa eu te dizer, Ele já ouviu a oração sua que um dia ainda você vai orar. Deixa eu te dizer, Ele já viu lágrimas suas que sequer você gerou, mas Ele já viu as lágrimas e por isso Ele toma providência. Aí Pedro chega lá, cabeça baixa e questionando Jesus, e todo mundo conhece ali a passagem. Aí Jesus fala assim: Pedro, tá nervoso? Vai pescar. Aí começou o jargão. Pedro pescava de rede, e Jesus falou: vai lá cavar, pega o peixe, a primeira moeda que saltar da boca, paga os nossos tributos. E a pergunta é: Pedro foi pescar, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia não fala se ele foi ou não. Mas se não cobraram Jesus depois, é porque ele tem decisões que cabem a mim e a você. O Evangelho não dá base se ele foi ou não. É como essa passagem: gerou ou não gerou? Agora nós vamos lá, Mateus 21, para juntar e para finalizar. Mateus 21, 18. E de manhã, nós estamos no período? Voltando para a cidade, perceba que, tanto na parábola, como agora, há uma necessidade de encontrar. O dono da vinha agora é o próprio Cristo que está procurando. E ele está com fome. Então, vamos lá novamente. Se ele procura uma necessidade, ele está querendo. E ele só procura porque ele precisa. Eu gosto muito de ver o Cristo, o Redentor, o Salvador, porque o Cristo, ele teve fome, ele teve sono, ele teve cansaço, ele teve medo, ele chorou, ele se alegrou, ele também se entristeceu. Então tudo que você passa, ele sabe. Então perceba que ele está com fome, ele quer se saciar. A Bíblia diz que a fome dele era de fazer a vontade do Pai.
Então, ele está com fome porque ele quer fazer a vontade do Pai, ele está com fome porque ele quer encontrar nesta figueira ela fazendo a vontade do... E ele vai procurar, irmão, como na parábola ele encontrou. E eu parei para pensar. Quantas vezes Jesus não passou naquele trajeto? 3 anos e meio, pelo menos 3 anos e meio ele passou naquele trajeto. 3 anos e meio ali, ele percebeu que aquela figueira não tinha frutos. Mas como ele está voltando do templo, eu não sei em que momento, mas talvez, vamos conjecturar, vamos pensar, talvez ele passava ali no período de jovem, adolescente, sempre ali para aquele trajeto, lá estava o número da figueira, mas ele nunca enxergou nela frutos. Então perceba que por 3 anos e meio ele está passando ali. Então aquilo que nós lemos em Levítico já era para ela estar produzindo, fazia muito tempo, mas ela não está produzindo. Perceba que a graça foi sendo esticada, a misericórdia de Deus está sendo esticada, mas vai chegar uma hora, irmãos, que não vai dar mais. É como se Deus dissesse lá do trono, ó, ajuda eu te ajudar. Talvez ele está gritando para mim, ô Claudinei, ajuda eu te ajudar, porque está difícil. Aí o verso 19, e avistando uma figueira, é aqui, irmão, 19, e avistando uma figueira perto do... Sabe por que ela não está produzindo? Ela está no caminho ou está perto? Ela está no caminho ou ela está perto? Não é porque você está perto significa que você está no caminho. E quem está perto não significa muita coisa. Você pode estar perto, mas falta detalhe, está no caminho. Quem está perto, repita comigo assim, ó, quem está perto não produz. Você está no caminho ou você está perto do caminho? Porque quem está perto do caminho, olha lá, o que se encontra? Folhas, aspecto, aparência, até parece, mas não é. É só números. Repita comigo, por gentileza. Não, calma, não. Se eu estou perto do caminho, eu só vou gerar folhas. E folhas não agrada o meu Senhor. Sabe por que folhas não agradam o Senhor? Porque quando o homem peca lá no Éden, eles pegam folhas de figueira e cobrem a sua nudez. Ele se esconde. Se na parábola nós encontramos a graça, nós encontramos a misericórdia, aqui nós encontramos o juízo. Aí ele vai dizer o quê? Vamos lá. E disse-lhe. Toma muito cuidado, irmão. Quando Deus
direciona uma sentença, um decreto. Pode ser bênção ou pode ser decreto. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou. Chegou a conta, irmãos. Porque aquela figueira vivia em um lugar sem propósito. Ela vivia sem gerar fruto, sim ou não? O Senhor falou: vai ser feita agora conforme está o desejo do teu coração. Eu sempre conto e vou voltar a contar. Irmãos, eu me lembro que assim, quando eu me casei, e os compromissos e os afazeres da minha casa, de honrar, eu comecei a querer honrar os compromissos da minha casa, aluguel, boleto, e eu comecei a discretamente me afastar da prioridade do reino. A Simone começou a ir sozinho para a igreja, e o pessoal tinha um carinho por mim, começava a perguntar constantemente de mim. Chegou uma hora que a Simone não tinha mais como dar desculpas. Eu me lembro que um dia eu cheguei do trabalho cansado, e ela falou: você vai para o culto hoje? Eu estou cansado, eu trabalhei, eu quero descansar, eu não tenho tempo. Ela foi para o culto. Quando ela voltou, eu vi ela chorando, e ela dizendo assim, eu falei: por que você está chorando, né? Porque eu pensava comigo: eu sou trabalhador, né? Sou bonito, sou elegante, né? Não tem por que ela tá assim, né? Ela falou assim: eu não me casei com um homem que não me acompanhasse na igreja. Eu te conheci no altar. Volta. Mas eu não me achava afastado, irmãos. Eu não me achava desviado. Mas eu estava. Eu pensei comigo: vou dar um. Aí eu lembro que eu estava com fome, aí eu fui comprar um Guaraná. Naquela época eu bebia aquele copo de 500 ml de Guaraná, sabe? Misericórdia. Hoje eu me arrependo. E eu fui, irmão, para comprar. Quando eu cheguei na esquina, tinha um alvoroço de pessoas. E tinha um rapaz caído. Tinha acabado de ter um ataque fulminante e um AVC e morreu ali. E quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo falou assim: para ele acabou o tempo. E talvez quando o seu tempo acabar, onde você vai estar? E aquele homem tinha acabado de chegar do trabalho e foi fazer a mesma coisa que eu fui fazer, comprar refrigerante para comer na janta. Uma hora que eu vi aquilo, o Espírito de Deus falou assim: o juízo chegou para ele, mas a graça está esticando para você. O que você vai fazer? Irmão, diante de Deus, no outro dia eu cheguei no meu trabalho, eu pedi a conta, falei: eu vou trabalhar, eu vou ganhar menos, mas do caminho do Senhor eu não saio por mais nada. São decisões. Desculpas, irmãos, todos aqui têm. Todos têm boleto? Tem, mas aonde está o teu tesouro, ali está o teu. E nesses últimos dias, onde está o seu tempo? Porque o juízo chegou. O verso 20. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Mas Marcos relata, depois você lê na sua casa, aqui Mateus diz que foi imediatamente. Mas em Marcos relata que Jesus dá essa sentença e não acontece nada.
E aí os discípulos falam, é pife. Nada a ver, pife. E talvez eu pense que no dia seguinte, Pedrão acordou, Tomé acordou, né? Judas também acordou e disse, nós vamos voltar para o templo hoje, e nós vamos passar naquela figueira, e eu vamos apostar o quê? Vamos ver o que aconteceu, porque nós saímos de lá ontem, não aconteceu nada, vamos apostar, vamos. Tomé, eu só acredito vendo. E aí eles estão indo. E quando está perto do caminho, quando eles olham para a figueira, seca. E não é que Judas teve a audácia depois de fazer o que fez? Eu não sei o que é mais grave, imediatamente ou depois. Eu não sei. O que é pior, na hora ou depois? Para mim, não tem diferença nenhuma. Porque o fim é um só. Se coloca de pé, por gentileza. Irmão, nós vivemos um período da graça. Mas nós não devemos fazer da graça um período sem graça. Como você tem administrado a graça? Como você tem agarrado as oportunidades? E sabe o que me chama mais atenção, irmão? Que aqui quando Jesus profere esta palavra, é a última semana que ele está em vida. Porque aquela semana ali, irmão, ele vai ser traído, ele vai ser crucificado e ele vai ser morto. É naquela semana ali, irmãos. Quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu parei e pensei. Sabe qual seria a última refeição de Jesus? Da ceia. O fruto daquela figueira. Antes da ceia do Senhor, naquele grande dia, Ele quer encontrar em você e em mim frutos. Porque o fruto vai dizer se nós vamos estar na mesa com Ele ou não. Porque um dia, irmãos, nós, não coletivamente, mas individualmente, teremos que prestar conta de tudo e de tudo. E se Ele encontrar frutos, é porque Ele encontrou pessoas que entenderam o propósito. E tem coisas, irmãos, que Deus está procurando em nós, coisas que Ele nem vai pedir. Como assim? Eu disse aqui quarta-feira, Deus não pediu Samuel para Ana, mas Ana antecipou e ofereceu Samuel a Deus. Deus não pediu para Neemias reconstruir os muros, foi Neemias que procurou construir. Tem coisas, irmão, que Deus quer encontrar em você, para que você possa criar a noção que você entendeu. E a única coisa que Ele vai querer de mim, de você, é frutos. E uma árvore, ela é conhecida pelos... Curva a sua cabeça por um momento, reflita aí por alguns momentos e a gente já vai voltar, irmãos, para casa. Eu quero que você medite, nós não vamos orar, nós não vamos cantar canções.
Que nessa manhã ele possa encontrar frutos para a glória e louvor do nome dele. Pois quando eu sou um bom pai, eu estou frutificando e glorificando o nome dele. Quando eu sou um bom marido, eu estou frutificando e glorificando o nome dele. Quando eu sou um servo do Deus vivo, eu estou frutificando e glorificando o nome dele. Quando eu coloco a mão no arado, eu estou frutificando, estou glorificando o nome dele. Mas quando eu frutifico só para mim, pensando só em mim, eu deixo de glorificar o nome dele. Senhor, nós iremos sair daqui. E eu sei que essa palavra vai encontrar terras aradas, preparadas. E frutos serão gerados, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Que Teu Espírito Santo interceda por nós nesse momento. Ah, Senhor, que possamos voltar para nossa casa refletindo, pensando nesta palavra, porque uma hora o Senhor vai aplicar em nós tudo isso, Senhor. Ah, papai. Ah, Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta manhã e que Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que nenhum mal te aconteça e que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus o Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo esteja convosco todos os dias. Se você puder, aplauda ao Senhor.